Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso culto. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 36. João, capítulo 1, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 36. João 1, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois, que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Nós estamos hoje encerrando o nosso período de mensagem em cima do tema Cuidar para Crescer. Esse texto, ele nos dá a chave do crescimento, e ele nos mostra que o crescimento, ele começa com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. E João Batista era alguém cheio do Espírito Santo. E ele era cheio do Espírito Santo não só ali naquele momento, mas ele era cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe Isabel. João também era um homem de muita oração, era um homem de consagração. Ele conhecia verdadeiramente a vontade de Deus para a vida dele. João, ele lia a palavra, mas ele não só lia e não só tinha conhecimento da palavra, ele vivia por ela. E no momento em que ele viu Jesus, ele imediatamente reconheceu que era Cristo. Mais à frente, quando Jesus vai a ele para ser batizado, ele também reconhece o Espírito Santo. João era alguém obediente. Ele era alguém que formou discípulos e encaminhou esses discípulos para que esses discípulos pudessem crer e seguissem Jesus. Esse fato dessa palavra que nós lemos de João aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E ainda hoje, nós vemos que há uma grande necessidade de conhecermos Jesus, de apresentarmos Jesus. A humanidade, ela tem essa necessidade para fechar ou tirar o vazio da vida das pessoas. Como os discípulos de João fizeram. Que como eles nós possamos amar, obedecer e verdadeiramente seguir Jesus. Aqui nós conseguimos ver que André primeiro vai até seu irmão, a Simão Pedro, primeiros da casa. Mas ele continua e eles continuam. O poder, e é isso que nós precisamos ter em mente como servos de Cristo, o poder de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é que fará
como João fez a diferença na vida de outras pessoas, e assim iniciará um ciclo de discípulos e discipuladores, para que possamos formar discípulos, para que esses discípulos possam formar outros discípulos, e assim esse ciclo de discipulado possa ter uma significativa tão grande a dar o crescimento. Por isso, cuidar para crescer. Foi o que João fez com os discípulos dele. E na hora certa eles seguiram Jesus. Nós precisamos viver verdadeiramente a grande comissão de Cristo. Cuidar para que haja crescimento. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo e poderoso nome. Fala conosco nessa noite, Deus, através da tua palavra, através dos louvores que irão ser entoados daqui a pouquinho. Ajuda-nos, Deus, a entender tudo que o Senhor tem e quer para nós, principalmente nesse período, Pai, de crise, de pandemia, de dificuldades. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graça e paz. Ele é exaltado. O Rei, nosso Deus, exaltado nos céus. Exaltado nos céus. Eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei.
Te louvamos, Deus, porque Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz o impossível na nossa vida. O Senhor é o Deus que está fazendo o impossível em nós. O Senhor é o Deus que nos guarda, que nos protege. O Senhor é o Deus que nos santifica. Nós te louvamos no nome santo de Jesus Cristo nesta noite. Fala aos nossos corações, ou melhor, continue falando aos nossos corações, agora através da Tua palavra, Deus, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos, para que possamos entender o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer nesse processo de cuidado, nesse processo de crescimento. Fala conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Abra a sua Bíblia, você que pode, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos estar passando um vídeo muito rápido essa semana, mais precisamente no dia 24, foi comemorado o chamado a coração aquecido de John Wesley. Foi exatamente do dia 24 a 282 anos atrás, que John Wesley ele teve a chamada experiência do coração aquecido. Há 282 anos atrás, ele teve essa experiência, ele sentiu, a gente pode dizer assim, o Espírito Santo aquecendo o coração dele de tal maneira que tudo na vida dele mudou, e talvez por causa de toda essa mudança, a nossa vida hoje também se encontra totalmente mudada, principalmente para nós que somos nazarenos. Então, 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, a palavra de Deus, você pode acompanhar na sua casa, nós estamos projetando, nós vamos ler alguns versículos, mas ela diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de nosso Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês vos abstenham da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por este período, por esta campanha, nesse período de tempo em que estivemos aqui falando, recebendo palavras voltadas para cuidar, voltadas para crescimento, e hoje fala ainda mais aos nossos corações nesse encerramento, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Nós vamos passar um vídeo, e logo em seguida nós estaremos
dando continuidade à palavra. Então levanta a mão, para eu saber que eu posso falar. Amém? Como eu disse, aí foi retratado um pouquinho essa experiência de John Wesley. Essa experiência do coração aquecido, essa experiência com o Espírito Santo, e não há como nós encerrarmos essa campanha sem falarmos desse aspecto da chamada santificação, do batismo com o Espírito Santo, da segunda obra da graça, dessas coisas que nós conhecemos. E essa passagem que nós lemos, ela é muito importante para a vida cristã, não é para a vida dos nazarenos. Ela é muito importante para a nossa vida cristã e independe de qual denominação que você é, qual denominação você frequenta, pois muitos de nós, e aí eu englobo todos os cristãos, muitos de nós achamos que só precisamos da experiência da conversão a Jesus Cristo e pronto, está tudo resolvido. A conversão, ela na verdade é o início da nossa jornada no relacionamento com Deus. É o pontapé inicial. Mas quando nós nos confessamos a Jesus, nos convertemos a Jesus, quando nós declaramos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ocorrem algumas obras quase que instantâneas na nossa vida. Nós, os nazarenos, esclarecemos tudo isso em nossos artigos de fé. Nos nossos artigos de fé, nós vamos falando sobre todas essas coisas que vão acontecendo. Nós temos 16 artigos de fé e o que essas obras que acontecem em nós produz para cada pessoa, para cada um. A justificação, por exemplo, faz parte dos nossos artigos de fé, nada mais é do que a obra de Deus em nosso favor.
É Deus quem nos justifica. Nós somos justificados por Cristo e automaticamente, você que é nazareno pode conferir no nosso artigo de fé, você que não é, você pode entrar e pesquisar Manual da Igreja do Nazareno, artigo de fé, e você vai encontrar, nós somos justificados por Cristo e automaticamente adotados por Deus. Depois, nós somos regenerados, o novo nascimento, a conversão, somos regenerados, alcançamos o novo nascimento para uma vida nova. E finalmente, depois de regenerados, já justificados, já adotados, já fazendo parte dessa vida, dessa nova vida com Deus, dessa nova vida cristã, nós podemos finalmente viver em santificação. Isso de forma simples já nos mostra que a santificação é para quem é regenerado, para quem é cristão, para quem já recebeu Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Tudo isso que eu falei aqui nos mostra para nós, nazarenos, algo nada mais, nada menos do que o que nós somos, armínio wesleyano. Primeiro, nós somos regenerados, primeira obra da graça. É a parte que nós vamos falar sobre Armínio, a nossa teologia, a nossa doutrina. E depois, sim, nós somos santificados, segunda obra da graça, é o wesleyanismo. É a parte de Wesley. Primeira obra da graça, regeneração. Segunda obra da graça, santificação. E é assim que nós cremos. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. A santificação, ela tem que ser um objetivo na vida de toda pessoa que se converte a Jesus. Tem que ser o nosso objetivo. A santificação não é um privilégio de algumas pessoas, mas sim uma necessidade. E é isso que eu quero que nós possamos entender nessa noite. A santificação, ela é uma exigência para que possamos ter um relacionamento profundo com a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, santificação, ela não é um privilégio, ela é uma necessidade. O texto que nós lemos, ele nos mostra que Paulo estava dando orientações que precisamos, estava dando orientações lá para a igreja de Tessalônica e hoje está transmitindo essas mesmas orientações para nós, dando orientações que precisamos buscar. Porque uma vida íntima com o Espírito Santo, ela produz evidências práticas na nossa vida, no nosso dia a dia. A presença de Jesus na nossa vida precisa trazer em nós atitudes da pessoa do Espírito Santo em nós. Isso é santificação. E é isso que Paulo estava ensinando e está nos ensinando hoje, ou seja, tudo que Deus quer que vivamos, Ele nos capacita através do Espírito Santo para que possamos viver. Por isso somos templo do Espírito. Nós, em Jesus, na pessoa do Espírito Santo, podemos ter uma vida santa, podemos ter uma vida de santidade. E a primeira coisa que temos que ter em mente é que tudo o que é santificado, tudo que é usado para a glória de Deus, precisa antes ser consagrado. Eu preciso consagrar a minha vida para que Deus possa me santificar. Nós precisamos nos consagrar. Santidade significa estar separado. E o que é que isso nos ensina? Uma vida de santidade é um ato de se consagrar ou de se separar a nossa própria vida para a glória de Deus. É isso que nós temos que fazer.
Isso quer dizer que tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para glorificar a Deus. Isso é crescimento. Isso é crescimento. A nossa vida precisa ser totalmente consagrada ao Senhor. O versículo 1, ele nos diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e o exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, a nossa maneira de viver precisa ser uma maneira de viver que agrade a Deus. Continue progredindo, crescimento, dia a dia, vida diária, contínua com o Senhor, cada vez mais. Esse versículo ele nos mostra que a santidade, ela precisa ser através de nós um modelo para as outras pessoas. Paulo mostra da maneira como nós recebemos, nós passamos, nós orientamos, nós cuidamos para que os outros também possam crescer. Nós precisamos, através de cada um de nós, ser um modelo para os outros. Paulo, os apóstolos, foram modelos para nós, os heróis da fé que a Bíblia relata, homens e mulheres de Deus que nós conhecemos, que ouvimos falar, outros que não constam na Bíblia, mas que depois desse período bíblico tiveram ações que servem de modelos para nós, precisam nos dar essa experiência, nós precisamos viver na experiência deles para ter crescimento, mas outros precisam olhar em nós. Como muitos são modelos para nós, nós precisamos ser modelo para os outros. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Nós precisamos ter a convicção de poder falar isso para os nossos irmãos. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é vida de santidade. Isso é vida madura. Isso é vida cristã. Isso é vida com Deus. Cuidar para crescer, que é o nosso tema que nós temos trabalhado, é a gente ser modelo. É eu e você sermos modelo de santidade. É caminhar com pessoas santas, separadas, é ser exemplo para os outros, como muitos são exemplos para nós. É com a própria vida. Ser santo, ser santificado, é refletir a imagem da pessoa do Espírito Santo na nossa vida continuamente, diariamente. É essa atitude que servirá de modelo para que as outras pessoas possam crescer em santidade. Possam olhar e falar: opa, eu quero alcançar esse nível. Eu quero chegar na forma com que ele está. Eu quero alcançar esse padrão, esse modelo. Eu quero ser um modelo para os outros. Isso é crescer. Isso é cuidar. Nós que já somos um pouco mais maduros na fé, temos que ser a referência para aqueles que estão chegando agora, para os chamados novos convertidos, para os que ainda estão tomando leite. Nós precisamos ser um modelo para eles. Mas hoje nas igrejas, infelizmente, se falam de tudo, mas pouco se fala de vida de santidade. Nós falamos de prosperidade, as igrejas falam isso. Nós falamos de riquezas, de cura.
Falamos de tantas coisas e temos direito a essas coisas. Mas muito pouco se falamos de uma vida de santidade. Talvez seja por isso que hoje o cristão se parece mais com o mundo do que com Cristo. Hoje, eu já falei isso na igreja não muito tempo, que hoje as pessoas na rua não sabem quem é o cristão, porque todo mundo é igual. Há anos atrás, você via um crente, todo mundo sabia quem era. A forma de se vestir, o linguajar, o chamado evangeliquez, a Bíblia debaixo do braço. Mas hoje nós estamos parecendo mais com o mundo do que com Cristo. O cristão, ele tem que ter cheiro de Cristo, cheiro de ovelha. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo na nossa vida, e isso é alcançado através de uma vida de santidade, através de uma vida santa, de crescimento, de busca. Ser cristão, gente, é mostrar Cristo, não as coisas do mundo. Ser cristão é viver a imagem e semelhança dele, não a imagem e semelhança do mundo. Ser cristão é ser diferente, é ser separado, é ser consagrado, é ter vida santa, é ter vida no altar, é ter vida de oração, é ter vida de busca, é ter vida de santidade. Paulo declara: assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. É isso que Paulo declara. Está aí no texto. A única forma de nós vivermos para agradar a Deus é verdadeiramente ter vida de santidade. É ter uma vida santa. Hebreus é um texto muito conhecido. Hebreus capítulo 12, versículo 14, está projetado para a gente, para você poder estar acompanhando. Ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ah, mas eu sou gente boa, eu sou um bom irmão, eu ajudo. Deixa eu te falar uma coisa: a gente pode fazer tudo, pode pregar bem, pode fazer boas obras, pode ajudar os pobres, pode orar pelos enfermos, pode expulsar demônios, pode servir de modelo para os outros, mas se não tivermos uma vida de santidade, nós não agradamos a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, eu vou repetir, não é um luxo, é uma necessidade. Ter vida santa é ter uma vida que agrada a Deus. Como Paulo disse: quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. A nossa vida precisa agradar a Deus. Mas o que é agradar a Deus?
É quando alguém olha para mim e consegue ver que eu estou refletindo a imagem dele na minha vida. Agradar a Deus é quando as pessoas olham para nós e conseguem enxergar o reflexo de Cristo em nós. Como diz Colossenses, Cristo em nós. Agradar a Deus é as pessoas conseguirem olhar e ver essa diferença de que nós temos uma vida santa, de que nós refletimos Cristo, de que nós somos diferentes, de que quando o vizinho está passando qualquer problema, ele sabe que pode bater na sua porta, porque lá vai ter uma pessoa diferente para dar uma palavra para ele. Não fugir de mim ou de você, mas saber que em meio a tudo isso, eles podem chegar e confiar. Por quê? Porque eu sou isso, eu sou aquilo? Não, porque eu reflito a imagem do Deus invisível através da minha vida de santidade. E isso é diariamente. E isso é todo dia. É de forma contínua. Por isso, o nosso tema de mensagem é cuidar para crescer. Porque nós precisávamos chegar onde estamos chegando hoje. Mostrar que todo esse cuidado, todo esse crescimento precisa nos levar a ter uma vida de santidade, a ter uma vida santa. O final do versículo 1 diz: continueis progredindo cada vez mais. Continuidade, crescimento, não para. Não para. Enquanto estivermos nesse mundo, a nossa santificação, ela precisa ser contínua, ela precisa ser dia a dia. Temos que crescer a cada dia mais e mais e mais e mais. É se encher do Espírito Santo todo dia e se esvaziar do nosso eu. Eu me encho dele e me esvazio de mim mesmo, para que eu possa ter uma vida santa. Aí o texto vai para o versículo 2. E ele diz assim: porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Precisamos da instrução, ou seja, do cuidado, do cuidar. Precisamos desse cuidado. É por isso que nós temos escola bíblica dominical. É por isso que nós colocamos cultos temáticos às quintas-feiras. Por isso nós colocamos cultos específicos da MNI, de missões. Fazemos culto da família, como vamos ter domingo, um dia de mensagens voltadas para a família, tanto de manhã quanto à noite. Por isso nós temos os nossos quiz, os nossos encontros, como os jovens, os adolescentes tiveram agora, à tardinha. Temos os nossos momentos de jogos entre os adolescentes, entre os jovens. Temos os nossos contatos através de ligações entre irmãos, entre irmãs, mensagens mandadas via WhatsApp, uns com os outros. Por quê? Porque nós precisamos ter cuidado. Por isso estamos trazendo mensagens. Hoje encerra sim, mas mensagem com temas voltados específico para esse crescimento, para essa busca diária. Eu não posso me contentar somente em ter aceitado Jesus. Depois que eu aceito Jesus, que eu sou salvo, que eu tenho uma nova vida, que eu sou regenerado, que a justificação de Deus me alcançou, que eu fui adotado na família celestial, eu tenho que continuar a minha vida com Cristo. É um progresso.
continuamente. Continueis progredindo cada vez mais, diz o final do versículo 1. E o 2, ele vai nos dizer quantas instruções, quantos meios nós temos dado aqui nessa igreja para que você possa crescer. Quantos meios nós temos recebido aqui nessa igreja para que nós possamos crescer. Trazemos pastores em cada área específica para trazer uma mensagem. Pregamos palavra de Deus. Não aceitamos nada menos do que isso. Nós não aceitamos pessoas virem aqui para contar história. Não, aqui é para pregar palavra. É a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que salva, cura e liberta, porque Jesus é a palavra. E é isso que nós fazemos, nós estamos cuidando. A vida cristã não é do jeito que a gente quer. Não é da forma com que eu quero ou da forma que você quer, meu irmão. Me perdoe por isso, por estar sendo tão direto com você hoje. Mas a vida cristã não é de qualquer jeito, não é do jeito que a gente quer. A vida cristã é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Não para. Não é com jeitinho. Eu não posso me contentar simplesmente com alguém que levanta a mão e fala que aceitou Jesus e que reconhece Jesus e continua vivendo do mesmo jeito. Continua vivendo no mundo, mesmo estando na igreja, ou que quer trazer o mundo para dentro da igreja. A igreja é lugar de vida santa. O povo de Deus é um povo que precisa ter vida de santidade. Precisa ser separado para Ele, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, inclusive eu, inclusive você. Nós precisamos ser santos, precisamos nos alinhar a cada dia mais com Deus, precisamos nos abster das coisas do mundo e buscar as coisas de Deus. Precisamos buscar e ensinar a cada um para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se alguém está mais atrás, a gente volta um pouquinho e traz para junto. Para poder declarar naquele grande dia, quando os nossos dias aqui, nessa terra que nós estamos de passagem, nós não somos desse mundo, gente. Mas naquele grande dia a gente poder declarar: combati o bom combate, venci a carreira, venci a luta, venci a pandemia, venci as dificuldades, mas guardei a fé, porque eu tenho uma vida santa, íntegra, irrepreensível diante dele, porque eu me consagrei para ele, porque eu me separei para ele, porque eu vivo a vida de santidade. É poder declarar isso, gente. O que faz a diferença na nossa vida, e o que precisa fazer a diferença na nossa vida é a ação do Espírito Santo. E isso tem que ser diariamente. Quando eu quero ir para um lado, mas a minha carne está me levando, o Espírito Santo precisa me guiar para o lado certo. É dia a dia. É vida com Ele. É deixar Ele agir. É deixar Ele ser verdadeiramente quem Ele é e precisa ser na nossa vida. Versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está aí na palavra. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos.
Daí a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais das coisas do mundo e buscais as coisas de Deus. Se santifique. Ter crescimento na vida cristã é se santificar diariamente. A vontade de Deus é a nossa santificação. Por isso ele declara na sua palavra: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus quer que a gente seja igual a Ele. Ele nos criou dessa forma. Por isso nós precisamos refletir a imagem e semelhança de Cristo. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Quem quer fazer verdadeiramente a vontade de Deus tem que buscar a santificação todo dia. E como é isso? Consagração e fé. Consagração e fé. E o que é a consagração? Como diz o nosso amigo pastor Francisco Carlos, é a renúncia de coisas lícitas e ilícitas que atrapalham a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Ele. Qualquer coisa que me atrapalha de ter uma vida de comunhão com Deus, não é lícito para mim, mesmo que seja algo lícito. Conseguem entender? Quando eu me separo para Deus, tem coisas na minha vida que eu não posso fazer mais, que eu preciso me abster. Abstenhais da prostituição, abstenhais das coisas do mundo, abstenhais daquilo que não agrada a Deus, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas lembre que santificação é um processo e não um ato emocional. Tem muita gente que confunde um emocionalismo de um momento com ser santificado. Vou dar um exemplo. Tem irmãos e irmãs, vou colocar vocês no bolo também, senão depois os homens brigam comigo. Tem irmãos, generalizando homens e mulheres, que às vezes estão na igreja todos cheios de pose, e você chega, glória a Deus. Vou ficar só com os irmãos mesmo. E aquele homem terno, gravata, todo parecendo um pavão, todo arrumado. Todo, como dizia na minha época, os jovens vão rir de hoje, todo na beca. Aí você entra, paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, meu irmão. É só vitória, meu irmão. É só isso, é só aquilo, cheio de coisa. Chega em casa, briga com a mulher, tem uma vida agressiva com os filhos. Quer mostrar uma coisa, mas não vive aquilo. Santidade é vida. É dia a dia. É diário. Não pode ser e não é um ato emocional. É vida, é processo. A santificação, ela é a ação do Espírito Santo, com o desejo do homem de se consagrar para o Senhor. É Ele, através do Espírito Santo, que santifica a minha vida. Mas eu preciso me consagrar a Ele, me separar a Ele, crer que Ele vai fazer e Ele está fazendo. Isso é a santificação. De vocês que se abstêm da prostituição, da imoralidade, de acordo com algumas traduções, a consagração é eu me abster de coisas que atrapalham a minha comunhão com Deus. Deus já nos deu o Espírito Santo, gente.
lá em Pentecostes, Atos capítulo 2. Mas nós temos que dar a Ele, ao Espírito Santo, a liberdade de agir na nossa vida. Nós precisamos vencer o nosso eu. Paulo, ele escrevendo, ele disse: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu acabo fazendo. A nossa carne, ou seja, o nosso eu, ela é totalmente inclinada para o pecado. Por isso nós precisamos nos consagrar para Deus. Por isso nós precisamos desse crescimento diante de Deus, dessa santificação, dessa santidade dia a dia, de ser santo, consagrado, separado para Ele. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ou seja, nós como pais precisamos dar instruções aos nossos filhos. Ensina o caminho que ela deve andar, instrua o seu filho, oriente o seu filho, dá orientação ao seu filho para que ele possa seguir um caminho reto. Ensine ele caráter, ensine ele vida, dê instruções a ele. Não pode ser diferente na igreja, gente. Os que já estão em um nível um pouquinho mais alto, mais acima, espiritualmente eu estou falando, precisam instruir os mais novos, precisam cuidar, para a gente ficar com o nosso tema. Os mais jovens, os mais novos, os que estão começando a carreira, e quando eu falo mais novo, eu não estou falando em teor de idade, não. Eu estou falando os mais novos dentro do cristianismo. Não pode ser diferente aqui, porque o Pai Celestial está nos instruindo a cada dia. Versículo 4, ele vai dizer assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Lembre-se que o Espírito está sujeito ao profeta. Deus, ele não faz por nós aquilo que compete a gente fazer, mas ele nos orienta o que devemos fazer. Ele não faz aquilo que eu tenho que fazer, mas ele me dá a direção, ele me orienta, ele me guia, ele me dá os estados preliminares para que eu possa entender e seguir o caminho certo, para que eu possa seguir um caminho de crescimento, para que eu possa ter o cuidado com as outras pessoas, para que elas possam crescer, para que eu possa ver nos outros a maneira com que eu tenho que me portar, para que eu possa ver nos outros um modelo para a minha vida de santidade e ser para os outros um modelo de santidade para a vida deles. Ele não faz. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Mas ele nos orienta como fazer. É por isso que quando nos convertemos, precisamos de orientações do Espírito Santo, para não fazer mais as coisas segundo a carne, segundo o mundo. Precisamos de orientação dos irmãos. Precisamos entender algumas coisas. Precisamos ir tomando o leite, como criança recém-nascida, até chegar na papinha, para chegar na comida sólida. E chegar no churrasco. São fases. A vida espiritual tem fases. E nós precisamos alcançar essas fases. E isso é como? De uma hora para outra? Não, é dia a dia. É continuidade. Vida de santidade precisa ser vivida por atitudes. Não pelo que falamos.
são ações. São as nossas atitudes que servem de exemplo para as outras pessoas. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós somos templo do Espírito. Precisamos nos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não somos mais como o mundo. Nós não podemos agir mais como o mundo age. As minhas atitudes e as suas atitudes, meu irmão em Cristo Jesus, não pode ser a mesma do mundo. Eu preciso filtrar as coisas que eu posto, que eu encaminho para as pessoas. Às vezes é muito bonitinho, às vezes é até engraçado, mas não edifica. Eu preciso ter cuidado, porque a minha vida precisa ser uma vida santa. As minhas atitudes precisam ser atitudes santas, porque eu sou santo. Porque a minha vida é uma vida santa. Porque a minha casa é consagrada a Deus. Porque a minha família é consagrada a Deus. Como Josué diz lá no capítulo 24 do livro de Josué, olha, está tudo isso aqui, ó, mostrando para o povo. Olha tudo que Deus fez. E ele vem relatando. Tudo. Tudo. Aí de repente ele fala, ó, eu e a minha casa. O texto diz, serviremos ao Senhor. Aí eu faço um adendo aqui, porque a palavra me dá esse direito. Eu e a minha casa, nós nos consagramos a Deus. Nós temos vida de santidade. Nós temos uma vida separada para Ele. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus, nós vivemos dia a dia nessa busca. Passamos dificuldades, passamos pelos problemas, passamos pelas lutas, passamos pela crise, pela pandemia, pelo vírus, pelo Covid, não importa. Mas eu e a minha casa tomamos uma decisão. É isso que Josué estava falando para o povo. Não importa o que vocês estão pensando aqui, eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa nos separamos para Ele. Eu e a minha casa nos consagramos para Ele. Eu e a minha casa temos uma vida santa, porque o meu corpo, o corpo da minha família, a minha casa é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Voltando para o texto, a partir do versículo 5 vai dizer assim: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, como tínhamos quando estavam no mundo. O 6 continua e vai dizer: o que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é. Deixa eu dar mais ênfase aqui para você entender. O Senhor é o vingador. Porquanto, versículo 7, Deus não nos chamou para a impureza. Deus não nos chamou para ter uma vida mundana. Deus não nos chamou, não nos separou, não quer que a gente se separe, que a gente se consagre para Ele, para continuar tendo uma vida mundana, e sim para a santificação. Deus quer a nossa santificação, porque é isso que agrada a Ele. Aí o versículo 8 ele diz: quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o Espírito Santo. Deixa eu te falar como ministro da palavra de Deus agora. Quando
a gente lança uma palavra para a sua vida aqui, quando a gente traz uma mensagem para a sua vida aqui, e alguém rejeita, não está rejeitando a mim. Está rejeitando o próprio Deus. Não é o homem que as pessoas rejeitam, mas rejeitam o próprio Deus. Quem não conhece a Deus, pode até, na hora, dizer eu não sabia. Quem não conhece Deus, quem não sabe quem é Deus, na hora pode até chegar e falar assim, mas eu não sabia de nada disso. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta a ignorância. Agora, nós que conhecemos a Deus, lamento te informar, mas não temos desculpa. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. A santificação precisa ser exercida primeiramente dentro. Por isso o versículo 8, ele diz que nos deu o Espírito Santo, porque ele sabe que por nós mesmos a gente não conseguiria. A santificação, ela primeiro precisa ser exercida dentro. Por isso nós somos templo do Espírito. Por isso o Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de você. Ela precisa ser exercida aqui dentro, primeiramente, para aí sim ser exteriorizada. Como? Através do fruto do Espírito. Fruto do Espírito, sim. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, vai nos dizer, mas o fruto do Espírito é, Gálatas 5, 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o texto ainda conclui dizendo que contra estas coisas não há lei. Nós precisamos olhar o que nós estamos externando, o que nós estamos exteriorizando para as pessoas ao nosso redor. Amor? Estamos demonstrando paz, alegria? Temos sido longânimos, benignos com as pessoas, bondosas com as pessoas? Fiéis? Temos tido mansidão, domínio de nós mesmos, domínio próprio? Vida de santidade, ela precisa mostrar para as pessoas essas qualidades do fruto em nós. Nós precisamos ter vida diária com Ele, demonstradas diariamente, através das nossas atitudes. Primeiro dentro, aí Ele me limpa. Ele tira da minha boca palavras que não agradam a Ele. Palavras que não levam à santificação, palavras de prostituições, de imoralidades. Como o texto diz, abstenhais da prostituição. Abstenhais das coisas do mundo. Como? Quando o Espírito Santo já me santificou. Porque porque essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer, a santificação. Aí, eu já estou cheio do Espírito. Internamente produzir o fruto.
É a chamada santificação subjetiva, é interna, ninguém vê. Mas há um mover dentro de mim, dentro de você. Aí essa santificação que está dentro, ela começa a ser externalizada através do fruto do Espírito. É a santificação objetiva. Hoje está parecendo até aula de seminário. Então essa externalização do fruto do Espírito, das minhas atitudes, e isso não é forçado, é natural. É a pessoa olhar, como pode isso tudo que está acontecendo, e ela está tão tranquila, ela demonstra tanta paz. Em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa tragédia, eu posso ter uma palavra dele que vai me confortar. Porque ele demonstra isso, ele vive isso, aí sim nós passamos a ser modelo para o crescimento das outras pessoas. Como ele consegue isso? Como ela consegue isso? É a santificação. É a consagração. É se abster das coisas do mundo. É conseguir dar vazão às coisas de Deus, ao Espírito Santo, e não às coisas do mundo. É entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Está difícil. Como diz na minha terra, pode estar chovendo canivete, mas o meu Deus, Ele vai me dar um guarda-chuva de ferro, porque Ele me protege. Isso é ter vida de santidade, é crer, é fé, é acreditar, é exercer primeiramente dentro, deixar Ele exercer primeiramente dentro de nós, para aí sim podermos externalizar para as outras pessoas, através do fruto do Espírito. A santificação, ela não pode ser limitada somente a você. Não adianta eu me santificar para limitar a santificação somente em mim. É preciso testificar daquilo que temos. E nós só podemos dar para os outros aquilo que temos. Eu não posso te dar algo que eu não tenho. Eu não posso vir aqui num culto público, onde muitas pessoas estão nos assistindo agora e muitas pessoas ainda irão assistir, e te dar algo que eu não tenho. Eu não posso te dar algo que é de outro, que não é meu, que eu não tenho. A santificação, ela não pode estar limitada somente a mim. Eu preciso testificar do que Deus fez e faz diariamente na minha vida para os outros. Eu preciso testificar desse Deus que eu tenho, que mudou a minha vida, mudou tudo em mim, me transformou, me regenerou, me justificou, me adotou e me santifica dia a dia. Eu só posso falar disso tendo. Então nós precisamos dar aos outros aquilo que temos. O Espírito Santo, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Opa, como é isso? Quando eu estou fraco, não entenda dessa forma. Às vezes eu não consigo, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai me incentivar com gemidos inexprimíveis.
Mesmo quando eu estou fraco, porque hoje eu não. Está tudo tão difícil, está tão complicado. Estou conseguindo nem orar. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele aperfeiçoa em mim a minha fraqueza. O Espírito Santo, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham das coisas do mundo. Precisamos crescer, gente. Precisamos estar habilitados, capacitados por Deus através do Espírito Santo para cuidar, para ajudar. Nós trouxemos uma série de mensagens com esse tema. E hoje encerramos essa série de mensagens falando desse crescimento espiritual que cada um de nós precisa. Santificação. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. O texto diz: sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti, Deus, pelo Teu amor por nossas vidas, pela Sua entrega, Pai, naquela cruz, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, Pai. Rendemos graças, Deus, porque o Senhor se esvaziou de toda a Sua glória, Deus, e veio a esse mundo como homem, para nos mostrar que é possível, para nos ensinar que vale a pena. E nós, como homens, precisamos nos esvaziar de todo o nosso eu para alcançar a Tua glória e sermos igual ao Senhor, santos, santificados. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia, nos nossos momentos de fraqueza, a não parar. Ajuda-nos, Senhor, a Te buscar, a se consagrar, a verdadeiramente, Pai, nos abster das coisas desse mundo e nos santificar. Ajuda-nos, Senhor, a nós agora falando que estão num nível um pouco mais elevado na Tua presença, Pai, a cuidar, a ajudar, a estender as mãos para aqueles que precisam ser cuidados, para que todos possam crescer. Para que toda boa árvore possa dar fruto. Ajuda-nos, Senhor, nós agora falando que estamos mais fracos na fé, somos mais frágeis. Como diz o nosso texto, tema das nossas mensagens, Romanos, Pai, que somos mais fracos, mais frágeis, que temos nossas debilidades de fraqueza no nível espiritual, Pai, a aceitar o cuidado, a procurar o cuidado, a procurar aqueles que possam nos orientar para que nós possamos crescer, Pai.
Porque a vida de santidade é um processo, Deus. E ela começa na nossa conversão, na regeneração. Mas ela precisa continuar até a nossa glorificação. Até o dia que seremos glorificados, Pai. Até chegarmos na glória. Ajuda-nos a seguir esse processo sendo santo, como o Senhor é. Ajuda-nos, Pai, a seguir a paz uns com os outros, Pai, como a Tua palavra diz. E a santificação, porque nós queremos Te ver, Deus. Nós queremos agradar o Senhor. Nós queremos ter vida santa. Nós queremos viver de uma maneira que possamos e devemos viver para Te agradar, Senhor. Que a nossa vida possa ser aquilo que o Senhor quer. Que possamos fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. A Tua vontade. Que verdadeiramente o Senhor possa agir em nós. De maneira tal a não ser mais nós mesmos, mas ser o Senhor em nós. Que possamos ser santos. Que possamos viver em santidade. Que possamos verdadeiramente amar uns aos outros. Que possamos crescer, Pai. Para que através do nosso crescimento outros sejam cuidados e possam crescer. Como o texto que iniciamos falando de João, Pai, que cuidou dos seus discípulos ao ponto deles crescerem e seguirem Jesus. E o texto diz que André, que era seguidor e discípulo de João, passou a seguir o Cordeiro de Deus. E ao ficar com Jesus um período, Pai, um dia, ele foi e falou primeiramente para o seu irmão Simão Pedro, mas não parou ali. Que foi formando outros seguidores, outros discípulos. E Pedro, primeiramente, e mais os outros, em que André testificou e testemunhou de Cristo, Pai. Começou a dar testemunha também de Cristo, e o ciclo não parou mais. E passou por tantos. E hoje chegou em mim. Mas não para em mim, Pai. Porque hoje eu testifico daquilo que eu vivo, para que outros possam crescer e testificar daquilo que vivem. Não mais da experiência de outros, mas agora da minha própria experiência, da minha própria vida de santidade. E que assim possa continuar diariamente, Pai. Uma demonstração verdadeiramente do Teu amor que há dentro de mim, através do Espírito Santo que habita em nós, mas testificada através do fruto, do amor, da paz, da alegria, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio.
possamos crescer ainda mais no Senhor, para que através do Senhor na nossa vida, pessoas sejam salvas, sejam curadas, restauradas, renovadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus possa estar nos abençoando. Eu vou pedir o irmão Anderson, nosso técnico de informática. Não falei com ele antes, mas Deus me passou hoje. E a gente já tinha conversado a respeito, mas eu quero que eu vou colocar aí na tela, sempre no final dos nossos cultos, o meu telefone com o meu nome. E você que tem nos assistido e queira dar o seu nome, ou queira nos falar alguma coisa, assim, pastor, eu quero dar um testemunho, eu voltei para os caminhos do Senhor, eu aceitei Jesus como meu Salvador, você vai poder estar falando comigo através do WhatsApp, o meu telefone que vai ser postado é o WhatsApp, você pode mandar uma mensagem, pode me ligar, e eu estarei te atendendo com a maior alegria do meu coração. Pastor, eu preciso que ore por mim, nós vamos colocar o seu nome, nós temos uma equipe de intercessão, estaremos orando. Pastor, eu gostaria de qualquer coisa que você queira a nível de igreja, a nível espiritual, faça contato conosco. Nós vamos estar aqui, mande o seu nome, para que a gente possa colocar o seu nome na nossa oração, dê o seu testemunho, faça contato conosco. Nós estamos aqui para te agradar o melhor, para agradar a Deus através do que Ele tem feito na nossa vida e tem feito através de nós. Eu vou estar te encaminhando talvez para um outro irmão da igreja, uma outra irmã, um pastor, uma pastora, um ministro, um líder, alguém de acordo com o que você estiver falando, ou vai ficar comigo mesmo, e nós vamos estar te encaminhando. Então, ele vai estar lançando, vai estar aí, já deve estar, e você vai poder estar vendo e fazendo contato caso você queira. Bom, quero passar os nossos anúncios rapidamente para que possamos estar indo para a nossa casa. Domingo nós temos Escola Bíblica Dominical, 9h30 da manhã. Estamos trazendo palavras abençoadoras, estamos estudando sobre o Antigo Testamento, sobre os profetas, estamos vendo e relembrando muitos grandes coisas que Deus tem para nós. Então, domingo, 9h30 da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical. Logo após a nossa Escola Bíblica, por volta de 10h45, nós iniciamos o nosso culto devocional. Lembrando que domingo nós estamos com o dia voltado para a família. Teremos um culto específico à noite do Ministério de Família, mas de manhã também estaremos trazendo uma palavra voltada para a família. Então, domingo é o culto da família, é o dia que nós separamos nesse mês para fazermos o culto voltado para as nossas famílias. Então, convide parentes seus, mande mensagem para os seus parentes, entra na página da igreja, no domingo nós vamos estar recebendo uma mensagem direta de Deus para as nossas vidas, para nossas famílias, para nossas casas, ok? Estamos buscando Deus, o mês está já se vindando, domingo é 31, é o último dia do mês, e semana que vem nós encerramos hoje a nossa campanha Cuidar para Crescer. A partir de semana que vem nós estaremos entrando com um novo tema, aproveitando esse período de crise, de pandemia. Então nós estaremos trazendo um novo tema, vitória em tempos de crise. Nós temos vivido uma crise muito grande, uma pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão nesse período perdendo o emprego, não tendo sustento, não sabendo o que vai fazer para o próximo mês, para o próximo dia, para amanhã, não sabendo como pagar as contas, não sabendo o que isso tudo vai dar, até onde isso vai chegar. Eu
As nossas expectativas já ter passado, mas está sendo prorrogado e a gente estamos ficando meio alheio. Então, a partir de semana que vem, nós estaremos trabalhando com esse tema: vitória em tempos de crise. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, Deus tem vitórias para a nossa vida, Deus tem bênçãos para nossas vidas, Deus tem formas de nós vencermos nele, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade. Então, quinta-feira nós estaremos, e no outro domingo nós já vamos estar providenciando, mas já será a nossa ceia, dia 7, no primeiro domingo do mês, já será a nossa ceia. Já estaremos dando as orientações aí, domingo agora nós já vamos estar dando as orientações para a nossa ceia na outra semana. Ainda será da mesma forma online, mas nós já estamos crendo que muito em breve estaremos juntos na igreja, adorando ao nosso Deus e vivendo em comunhão uns com os outros. Amém? Vou deixar projetado ali o culto de domingo, nosso culto de família. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa ter nos abençoado nessas mensagens que tivemos voltada para o tema cuidar para crescer. Você possa ter sido muito abençoado, como eu fui muito abençoado em todas essas mensagens. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado porque o Senhor não só nos salva, mas o Senhor nos separa para sermos santos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, o privilégio de podermos nos santificar, o privilégio de sermos cheios do Teu Espírito Santo, Pai, o privilégio, Pai, de vivermos uma vida santa. Sabemos que isso não é algo simples, que não é algo corriqueiro, Pai, mas é necessidade. A santificação é uma necessidade, porque o Senhor diz para sermos santos, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. O Senhor também nos diz, Pai, que sem a santificação ninguém pode te ver, Pai. Ó Deus, nós queremos vê-lo. Nós queremos estar com o Senhor, Pai, conviver com o Senhor, Deus, no Teu reino. Por isso, santifica a nossa vida a cada dia. Nos dê força, Pai, nos momentos em que fraquejamos. Nos dê força para Te buscar, Pai. Te buscar verdadeiramente de todo o nosso coração, Pai. Porque o Senhor declara na Tua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós queremos Te encontrar, Pai. Nós Te louvamos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo, paz que excede todo e qualquer entendimento, guarde o teu corpo, guarde a tua alma e guarde o teu espírito. Que Ele guarde a tua vida, que Ele guarde a tua família, que Ele guarde você. Que o Senhor guarde a tua entrada, a tua estadia e a tua saída desde agora e para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe.